Olá, queridos e olá, queridas, muito boa tarde. Seja mais uma vez bem-vindos à Palavra da Tarde. Segunda-feira maravilhosa, abençoada que Deus tem dado para cada um de nós. Muitas pessoas têm me perguntado, pastor, quando é que o Senhor vai voltar aquelas séries que tinham antes? O Senhor tinha aquelas séries do verdadeiro arrependimento, crer e confessar, a série sobre um novo coração e a natureza da verdadeira conversão. Quando é que o Senhor vai voltar aquelas séries que tinham antes? Vou voltar, tô preparando conteúdo. Aquela série completa foi baseada num livro de Paul Washer, tá? Do pregador Paul Washer. Agora eu estou pegando uma outra série, tô lendo um outro conteúdo, montando uma outra série para trazer a informação e o conteúdo para vocês. Mas hoje, até chegar o tempo da série, você não vai ficar sem palavra, não vai ficar sem orientação de maneira alguma. Você vai ouvir sobre o perfeito poder libertador de Jesus. Mas antes que eu fale para você sobre o perfeito poder libertador de Jesus, você tem que ter a consciência que há um poder na sua mão. O poder de pegar o seu celular e de você clicar, dar aquela dedada poderosa, pá! E você se inscrever no canal. Tem um botãozinho aí dizendo assim, ó, inscreva-se. Clica nele, ativa o sininho para todas as notificações. Ah, pastor, eu acredito que eu tenho o poder de compartilhar o que o Senhor vai falar na mensagem de hoje com outras pessoas. Você tem esse poder? Claro que você tem, tá na sua mão. Clica aí no botão chamado compartilhar, envie para eles, para o máximo de pessoas que você conhecer, porque este poder está ao seu alcance. Mas vamos falar hoje sobre o perfeito poder libertador de Jesus. Por isso eu quero te chamar para prestar bastante atenção, porque tem algo importante para a sua vida nesta tarde. Roda a vinheta! Eu amo ver Jesus operando milagres extraordinários, prodígios, maravilhas, coisas lindas e maravilhosas que só Ele pode operar, que só Ele pode fazer. Eu amo ver Jesus fazendo tais coisas. É maravilhoso. Uma hora Ele cura o cego dizendo, seja feito conforme a tua fé. Um outro cego Ele cura cuspindo no chão, untando com terra, passando no olho do cego, falando, vai lavar. Vai lá no tanque e vai lavar essa cara aí, rapaz. Aí, uma outra hora, ele fala pra mulher, o que você quer, mulher? Chama a mulher de cachorra, fala pra ela, olha, eu não vou tirar da mesa dos pães, dos filhos, não convém, pra dar aos cãezinhos. Aí a mulher fala, mas até os cãezinhos ficam debaixo da mesa comendo as migalhas. Jesus fala, mulher, que fé é essa? Vai porque a tua filha tá liberta. Perceba que Jesus, ele não tem um padrão para curar, ele cura do jeito que ele quer, da forma que ele quer, na hora que ele quer, quando ele quer, usando o que ele quer, não usando o que ele não quer usar. Jesus é maravilhoso. Este poder libertador de Jesus, ele usou para operar a libertação na vida de pessoas que estavam endemoniadas. Ele usou na vida de um que estava endemoniado da cidade de Gadara. O texto que eu quero ler com vocês encontra-se em Marcos capítulo 5, no versículo 15. O versículo 15 é o que nos interessa e vamos lá. Diz assim, indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Olha que coisa gloriosa. Jesus opera a libertação na vida de um jovem, na vida de um homem que estava endemoniado com uma legião. Pastor, o que é legião? É uma grande quantidade de espíritos imundos numa pessoa só. Isso é uma legião. Legião não é uma entidade demoníaca, um demônio só. Legião são vários espíritos imundos
que formam, numa certa quantidade, eles dizem uma legião, porque são muitos. E nesta passagem a gente vê o poder libertador de Jesus. Jesus entra em tal cidade, ali tem um endemoniado, assolava a vida daquele homem, tentava tirar a vida daquele homem, quando o Espírito se manifestava nele, mas um dia Jesus chega naquela cidade e tudo muda, porque quando aquela pessoa tem um encontro com Jesus, ele expulsa aquela legião, ele manda embora. Até aqui, maravilha, talvez você conheça a história, se você não conhece, leia ela em Marcos capítulo 5, versículo 15, e aí diante você vai ler. O que eu quero pegar desta história para falar sobre o poder de Jesus? É isso que eu quero. Eu quero pegar esta parte aqui, ó. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo. 2 pontos que eu quero destacar aqui com você são estas coisas que este homem recebeu que são importantes: vestimenta e nova mentalidade. Vamos falar sobre isso? O poder de Deus, o poder de Cristo, o poder libertador de Jesus pode lhe dar uma nova vestimenta e uma nova mentalidade. Falando sobre nova vestimenta, a própria Bíblia explica a Bíblia. Lá em Lucas capítulo 8, versículo 27, o endemoniado gadareno não se vestia, porém, o homem liberto por Jesus foi encontrado por outras pessoas vestido após a libertação. Olha só, em Marcos 5,15, que nós acabamos de ler. Mas lá em Lucas, ele não vestia. O homem salvo por Jesus recebe uma nova vestimenta. É interessante porque aqui em Lucas capítulo 8, versículo 27, ele está sem vestimenta. Mas a mesma história contada em Marcos, quando Jesus o liberta, ele está vestido. E o que isso significa, pastor? Se você dá um salto lá para Éfésio, melhor dizendo, capítulo 4, versículo 24, está escrito o seguinte: e vos revestis do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Olha que o termo que o apóstolo Paulo aqui usa para falar para a igreja de Efésios, ou para a igreja de Éfesos, é usando um termo sobre vestimentas. Ele fala o seguinte: e vos revistais, ou seja, olha, veste, como se fosse vestir uma camisa, um roupão, uma blusa, uma roupa, veste do novo homem. Interessante, né? Havia uma vestimenta sobre aquele jovem, sobre aquele homem de Gadara, aquele que estava possesso por uma legião de demônios, e que agora Jesus, ao libertá-lo, simplesmente ele está vestido, e as suas vestes são vestes físicas. Mas a Bíblia fala sobre receber uma nova vestimenta num sentido metafórico e espiritual. Como assim, pastor? O próprio apóstolo Paulo acabou de falar: e vos revistais do novo homem. A nossa vestimenta espiritual, que a Bíblia nos recomenda vestir, não é uma vestimenta física. Não é se você vai usar um terno, uma gravata, uma camisa esporte, como eu estou usando, uma long line, né? Isso aqui é uma long line que eu estou usando. Não é se você vai usar uma camisa polo ou não. A questão do evangelho sobre a vestimenta do novo homem é uma vestimenta de uma nova natureza, criada pelo poder do Espírito Santo. O poder libertador de Jesus é o suficiente para gerar em você uma nova pessoa, um novo homem do qual você pode escolher agora se revestir. Eu não quero ser mais aquele que mentia. Eu não quero ser mais aquele que errava. Assim como o jovem de Gadara foi liberto por Cristo de uma legião de espíritos imundos, assim eu sou liberto da mentira. Assim eu sou liberto da prostituição.
Da mesma forma, eu sou liberto dos vícios e o Senhor Jesus, através do seu poder, me dará condições de revestir-me do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. No livro de Colossenses, capítulo 3, o versículo 9 e 10 diz o seguinte: ele afirma, ou melhor dizendo, Paulo aqui neste trecho, ele vai afirmar que o homem liberto por Cristo já se despiu do velho homem com os seus feitos e deve se revestir do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. É interessante que Paulo, lá para os Efésios, para a igreja de Éfeso, ele diz: revistai-vos do novo homem. Para a igreja que estava em Colossos, ele diz que nós devemos nos despir do velho homem, nos despir da velha criatura, nos despir de tudo aquilo que foi desfeito pelo poder de Cristo. No jovem de Gadara, o que foi desfeito foram as obras demoníacas, as obras impuras das trevas que o inimigo operava na vida daquele homem ou jovem, e aquilo foi desfeito. A vida antiga, o ser antigo dele foi desfeito, aquele vulnerável, dominado pelos poderes das trevas. E agora aquele jovem está tanto numa nova pessoa que aquele que andava despido já está andando vestido. Assim nós devemos, da mesma maneira, permitir que o poder de Deus elimine, extingue ou que nos torna livre de toda a roupagem do velho homem. Sabe aquele velho homem? Aquele velho homem que mentia, que prostituía, que enganava, que trapaceava, que era caloteiro, que falava mal dos outros, que era fofoqueiro. Sabe aquele velho homem? Hoje o poder de Cristo te dá oportunidade de você se livrar deste velho homem, de você se livrar desta velha criatura e se vestir da nova criatura segundo a imagem daquele que te criou. É tão verdade isso que em Apocalipse capítulo 3, versículo 5, Jesus prometeu que ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Perceba, ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Que vestiduras é essa? Pastor, é uma roupa literal branca que eu vou ter no reino dos céus? Eu não compreendo assim. Jesus, em Apocalipse capítulo 3, versículo 5, ele diz que receberemos vestiduras brancas. Não é uma roupa literal, mas é a condição completa de santidade que tanto queremos ter, que tanto desejamos ter, e só obteremos pelo poder de Cristo Jesus. O mesmo poder de Cristo Jesus que ainda hoje, como naquela época, liberta de espíritos imundos, é o mesmo poder que dá novas vestes, para que você se vista do novo homem criado segundo a imagem do Criador, a imagem daquele que nos criou, a imagem de Deus. Mas é interessante porque o homem não recebe, o gadareno não recebe apenas vestes. Antes estava despido e agora está vestido. Não, ele também recebe uma nova mentalidade. Oh, glória! Isso mostra que o poder de Cristo não nos dá um novo homem, mas nos dá um novo ser. Ou seja, nós não nos tornamos uma nova pessoa, mas somos uma nova pessoa por toda a essência que ele transforma dentro do nosso viver. De acordo com
com Lucas 8, 29? Vamos lá, Lucas 8, 29 também. É a mesma história aqui em Marcos, contada em Lucas. O endemoniado gadareno não tinha juízo, de acordo lá com Lucas, não tinha juízo, e nem domínio sobre a sua própria mente e corpo. Porém, aqui em Lucas, o homem liberto por Jesus foi encontrado em perfeito juízo no livro de Marcos. Perceba que a história é contada tanto em Lucas 8 quanto em Marcos 5. Mas cada um tem informações que corroboram que, se você juntar as histórias, que é a mesma, uma enriquece a outra. Por isso que a gente faz essa ponte da mesma história. Tem um detalhe lá que não tem aqui. Você vai pegando, colocando e formando um detalhe completo. Ou seja, em Lucas mostra que ele não tinha domínio sobre o seu corpo, não tinha domínio sobre a sua mente, era uma pessoa entregue aos poderes demoníacos. Mas em Marcos, ele está em repleto juízo, em perfeito juízo. Quando nós vamos ver, Jesus expulsou o demônio da mente daquele homem. O que Jesus fez? Ele expulsa aquela legião e lhe deu um novo juízo, uma nova mentalidade. Romanos capítulo 12, versículo 2. Eu sei de cor, mas é bom ler. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte, que o crente salvo recebe a renovação no seu entendimento e também uma nova mentalidade para transformar o mundo. Ou seja, está escrito assim, ó, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar qual seja a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Então, perceba, o poder de Cristo Jesus, ele é sobre a nossa vida ao ponto de nos dar uma nova mentalidade. O crente salvo recebe uma renovação no seu entendimento e também uma mentalidade para transformar o mundo. Olha que coisa interessante. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, como é que eu sou transformado? Quando a minha mente é transformada. E o que pode transformar a nossa mente? Senão a palavra de Deus. Em Efésios capítulo 4, versículo 23, Paulo afirma que devemos nos renovar no espírito do nosso entendimento. Olha como isso é uma verdade, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo. Nós devemos nos renovar no espírito do entendimento, do nosso entendimento. 1 Coríntios, você vai ver que 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, afirma que nós, porém, temos a mente de Cristo. Perceba que a libertação que Jesus, ele opera sobre a vida de uma pessoa, ela é tão poderosa e perfeita e completa, que somente Jesus pode fazer. E ele diz assim, ó, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 8, versículo 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu quero lembrar você desta oportunidade que você tem de saber que Jesus, ele te dá um novo ser, uma nova pessoa. Ele te torna um novo homem e traz para este novo homem uma renovação no seu entendimento. O que eu preciso, pastor, fazer para ter este novo homem, esta nova roupagem e esta nova mentalidade? O que eu preciso, pastor? Você precisa crer no evangelho e se arrepender dos seus pecados. Só isso. Crer no evangelho. Esta obra não é do homem, é de Jesus. E Jesus faz por intermédio do poder do Espírito Santo. Jesus faz por intermédio do poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Esta obra maravilhosa e grandiosa que só Ele tem para operar em nosso viver. Eu desejo essa libertação e que este poder liberte sua vida em nome de Jesus.
Ok, meus queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe pela companhia de vocês. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada um de vocês. Queridos, eu preciso vos lembrar que hoje às 10 da noite eu estarei com vocês para orarmos ao Senhor. Pastor, eu quero orar, então venha orar, tá bom? Venha colocar as suas petições diante de Deus, diante do altar e deixar que o milagre ele vai operando, realizando e fazendo em sua vida de forma extraordinária, de forma gloriosa que somente Ele pode fazer, somente Ele pode dar. Venha orar comigo. Lembrando também que amanhã, terça-feira, nós temos o Bom Dia Espírito Santo, está sendo às 4:30 da madrugada. Pastor, eu tenho que acordar às 4:30 da madrugada para estar com o senhor? Calma, fique em paz. Não precisa. Mas quando você acordar, se você acordar após esse horário, já vai ter ali a oração no seu celular notificando. Se você ativou o sininho. Se você não ativou o sininho, pastor, que sininho é esse? Do lado do botão aí, inscrito, tá escrito assim, ó. Tem um nome assim, ó, inscrito. Do lado deste botão tem um sininho. Clica nele, vai aparecer 3 opções. Você clica na opção que tá escrito assim, ó, todas. Clique em todas. Toda vez que eu entrar com uma live aqui, com um vídeo aqui, você receberá uma notificação, assim como você recebe mensagem pelo WhatsApp. Você receberá notificação no seu celular. Ok, queridos? Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês e que Deus e o poder de Cristo Jesus possa operar abundantemente em vossa vida, em vosso coração, no nome de Jesus. Beijo carinhoso e um abraço especial de quem te quer muito bem. Meu querido e minha querida, agora ficou mais fácil para você se tornar membro do canal Pode Bem. Você já é inscrito e também já ativou o sininho para todas as notificações, mas quer se tornar um membro e ficar mais pertinho do Pastor Benjamin Júnior. O que eu preciso fazer, pastor? Apenas clicar no botão que aparece no teu aparelho chamado Seja Membro. Esse botão te apresentará 2 modalidades, sacrifício e sacrifício. Na modalidade sacrifício, você recebe selos de fidelidade ao lado dos seus comentários e chats ao vivo e emojis personalizados do próprio Pastor Benjamin Júnior. Na modalidade sacrifício, você recebe os mesmos benefícios do sacrifício, porém, você tem uma transmissão ao vivo exclusiva. É uma transmissão privada, aonde só participa quem é membro do sacrifício. Clique no Seja Membro. Bora lá, venha para esta turma abençoada por Deus.